Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do 9º ano do Ensino Fundamental. PET número 5, atividades da semana de número 1. Combinados? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 1 diz o seguinte, olha. Preencha a tabela abaixo, determinando os pontos do gráfico da função polinomial do segundo grau, definida por y é igual a x² menos 4x mais 3. Depois preencha as lacunas das afirmativas que seguem. Então vamos lá. Eu tenho aqui o gráfico dessa função do segundo grau. Nós estudamos no PET 3 equação do segundo grau, não foi? Agora nós vamos estudar a função do segundo grau. Lembrando que função é uma relação entre duas grandezas. Eu estou relacionando a grandeza x com a grandeza y, tá bom? E uma função do segundo grau, pessoal, o gráfico dela é uma parábola. E nós temos aqui ó, o gráfico de uma parábola, ok? Essa é a função desse gráfico, x² menos 4x mais 3. E aqui tem alguns elementos nessa parábola. E esses elementos, ao longo desse exercício, nós vamos falando sobre eles. Então vamos começar primeiro preenchendo esse quadro. Observa que ele já nos deu alguns valores de x, olha. x0, 1, 2, 3 e 4. Basta aqui no lugar do x colocar o valor dele e fazer as contas. Então no lugar do x vai ficar o 0, ó. 0² menos 4 vezes 0 mais 3. 0² é 0, 4 vezes 0 é 0, está sobrando o quê? Está sobrando 3, ok? Depois eu vou preencher aqui ó, essa última coluna. Primeiro vamos fazer as contas. No lugar do x agora é o 1. Então vai ficar 1² menos 4 vezes 1 mais 3. 1² é 1, menos 4 vezes 1 é menos 4, mais 3. 1 menos 4 é menos 3, mais 3, o resultado aqui dá 0. Se o x for 2, ó, lá em cima novamente, 2² menos 4 vezes 2 mais 3. 2² é 4, menos 4 vezes 2 é menos 8, mais 3. Fazendo essas contas aqui, 4 menos 8 dá menos 4. Menos 4 mais 3, o resultado é menos 1. Se o x for 3, ó, o que vai acontecer? 3² é 9, já estou colocando o resultado, hein? Menos 4 vezes 3 é 12, mais 3. Observa que nesse momento eu já fiz o resultado, porque eu mostrei para vocês que era só substituir, né? Então, ó, 3² é 9. 4 vezes 3 é 12, mais 3. E aqui, ó, 9 menos 12 dá menos 3. Menos 3 mais 3 dá 0. Agora, se o x for 4, eu já vou fazer a conta direta, ó. 4² é 16, menos 4 vezes 4 é 16, mais o 3. 16 menos 16 é 0, sobrou o quê? 3. Agora eu vou preencher a última coluna aqui, ó. O valor do x e o resultado é o valor do y, o par ordenado, ó. 0 e 3, 1 e 0, sempre nessa ordem, ó. 1 e 0, sempre o primeiro é x e o segundo é y. 2 e menos 1, ó. 2 e menos 1, 3 e 0, ó, 3 e 0, 4 e 3. Quero chamar a atenção de vocês, porque agora nesse momento, olha, nós temos esses valores que são os valores que estão no gráfico. Esse 2 e menos 1 é esse camarada aqui, ó. É o que nós chamamos de vértice da parábola. Isso que está de verde é o eixo de simetria. Os dois lados da parábola são simétricos. Observa que antes do vértice, olha, o y 3 e 0, depois do vértice, olha o y 0 e 3. Ou seja, os valores de y são simétricos. A mesma distância que eu tenho aqui do x, se eu colocar a mesma distância aqui, o y vai dar o mesmo. Por exemplo,
Aqui é 2. Se eu coloco 2 unidades para cá, eu vou marcar o x4. O x4 vai me dar um y3, ó. x4 me deu um y3. Se eu pego 2 unidades para cá, 2 unidades para cá vai ser o x0. O x0, o y também é 3. Isso é eixo de simetria. A mesma distância em relação ao x do vértice para a direita ou para a esquerda vai me dar o mesmo valor de y, tá bom? Aí pediu para preencher aqui, ó, f de 0. O que é a função do zero? Pessoal, função do zero, o resultado deu 3, né? Então é só colocar, ó, função do zero, o resultado deu 3. O f de 1, o resultado deu 0. O f de 2, o resultado deu menos 1. A função de 3, o resultado deu 0. E a função para x igual a 4, o resultado deu 3. Aí vamos preencher as lacunas aí agora, olha. A função f, definida por f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, possui os coeficientes a, b e c. Pessoal, a função do segundo grau, ó, essa é a estrutura, ó, é muito parecida com a equação do segundo grau que nós estudamos, né? ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o a é o coeficiente numérico que acompanha o x ao quadrado. O b é o coeficiente numérico que acompanha o x. E o c é o termo independente. Nesse caso aí, olha, ele me deu a função f de x, é x ao quadrado menos 4x mais 3. E está perguntando os valores do a, do b e do c. Nós vamos preencher essa lacuna agora, ó. O a, quantos x ao quadrado eu tenho? Eu tenho 1x ao quadrado, então o a é 1. O b é o que acompanha x, nesse caso é menos 4. E o c é o termo independente, nesse caso 3. Preenchemos aí a primeira lacuna. Como o valor de a é, o a aqui, pessoal, é 1, né? É o que em relação ao zero? Para preencher a próxima lacuna aí. O valor do a, ó, a próxima lacuna, a palavra maior. Maior que, e ele coloca o zero na frente, ó. O valor do a é maior que zero. A concavidade da parábola, gráfico da função f, é aberta para... Olha aqui, dá uma olhadinha, pessoal, para preencher a próxima lacuna. A concavidade é aberta para cima. Então a próxima lacuna aí, nós vamos preencher com a palavra cima, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, é aberto para cima. Isso sempre vai acontecer. Dá uma olhada, pessoal. Toda vez que eu tenho função do segundo grau, ó, se o a for maior do que zero, a concavidade é voltada para cima. E se o a, vou colocar aqui do lado, ó, se o a é menor do que zero, a concavidade é voltada para baixo. Isso é regra, tá? A maior do que zero, ó, concavidade voltada para cima. A menor do que zero, concavidade voltada para baixo. E nós vimos que o nosso a é 1. E aqui pelo desenho, nós já percebemos que a concavidade é voltada para cima. Então a palavra aí é voltada para cima. E o vértice de coordenadas, olha o vértice aqui, ó. É o vértice da parábola. Qual que são as coordenadas dele? Tá meio apagado aqui? É 2 e menos 1. Então, para preencher aí o próximo item, vértice de coordenadas 2 e menos 1. É o ponto... Pessoal, em função do segundo grau, nós falamos de ponto máximo e de ponto mínimo. Nesse caso aqui, para preencher essa próxima lacuna, esse aqui é chamado de ponto mínimo, tá? Então a próxima lacuna aí, ó, é com a palavra mínimo, ok? É um ponto mínimo. Aí você fala assim, professor, quando é que tem ponto máximo? Quando a concavidade for voltada para baixo, ó. Esse daqui seria o ponto máximo. Nesse caso aqui, que é o nosso, né, é o ponto mínimo, tá bom? Da função. Como o valor do c é igual, quanto que vale o c? A 3, né? Então vamos preencher a próxima lacuna aí. Como o valor do c é igual a 3, a parábola interseta o eixo y no ponto de coordenadas, ó,
ponto de coordenadas e ele colocou aí 0 e é para preencher aqui. Ela intercepta aqui, ó, 0 e 3. Tá vendo, ó? Professor, isso sempre vai acontecer? A parábola vai interceptar o eixo Y sempre no 0 e no C? Sempre, é regra. O C é 3, ela vai interceptar o eixo Y no 0 e no C. No 0 e no 3. A gente vê aqui pelo desenho, tá bom? Que é simétrico ao ponto de coordenadas. E aí eu tenho outro ponto, ó. 4 e nós vamos preencher aqui. Pessoal, falei com vocês que esse eixo verde aqui é o eixo de simetria. Então, ó, dá uma olhada. Esse ponto aqui, 0 e 3, do outro lado, aqui tem um outro ponto que é simétrico a ele. O que é simétrico? Estão à mesma distância desse eixo verde. Ok? Quais são as coordenadas desse ponto? As coordenadas desse ponto, o x é 4, tanto é que ele já colocou lá o 4, e o y é o mesmo 3 aqui, tá bom? Então é 4 e eu vou completar com 3. Em relação ao eixo de simetria da parábola. Como o valor do discriminante delta é... Pessoal, nós estudamos lá no PET 3, equação do segundo grau. O delta é conhecido como discriminante. A partir do delta, eu sei se a equação do segundo grau tem uma raiz, duas raízes ou não tem raiz. Lembra? Vamos lembrar aqui, ó, lá do PET 3. Se o delta for maior do que zero, a equação do segundo grau tem duas raízes, né? Se o delta for igual a zero, vai ter uma raiz. Se o delta for menor que zero, não tem raiz. Lembra que nós estudamos isso no PET 3? Aqui nós vamos aplicar a mesma coisa, porém dentro do conceito de função. Quando eu falo de função, no gráfico, onde eu identifico a raiz? É a mesma raiz da equação do segundo grau. A raiz no gráfico é onde ela corta o eixo x, ó. Cortou o eixo x em 2 pontos, tá vendo? Quer dizer que essa função do segundo grau tem duas raízes. Nesse caso aí, ó, como o valor do discriminante delta é, como corta em duas raízes quer dizer que o delta é o que em relação ao zero? É maior. Então, para preencher a lacuna aí, ó, nós vamos colocar a palavra é maior e ele coloca na frente, né? Que zero. Isso aqui ele já colocou, nós só vamos colocar a palavra maior, tá bom? Então, toda vez que você olhar o gráfico de uma função de segundo grau, se esse gráfico cortar o eixo x, onde corta é a raiz. Pode cortar em até 2 pontos, né? E isso, o delta será maior que zero. Se não cortar, quer dizer que não tem raiz, tá bom? A equação f de x igual a zero possui duas raízes reais e distintas. É o que nós estamos vendo aqui, ó. Duas raízes reais e distintas. A saber, a primeira raiz, vou colocar aqui do lado, ó, o 1. E a segunda raiz, o 3. Ó, a primeira raiz é o 1, a segunda raiz é o 3. Ou zeros da função. Lembrando que quando eu falo de raiz, uma outra palavra para falar da raiz é falar zero da função. Isso nós vimos no PET 4, né, quando estudamos função do primeiro grau, tá bom? Cujo gráfico intercepta o eixo x nos pontos de coordenadas, e agora ele quer o ponto, né? Olhando só o x é a raiz, ok? Agora eu quero o ponto. Que ponto é esse? De coordenadas, e nós vamos preencher 1 e 0 e 3 e 0. O 1 e o 3 são as raízes, e agora eu coloquei o ponto. Beleza? Vamos fazer a questão de número 2. Vamos lá. Atividade número 2. Dada a função quadrática definida por f de x igual x ao quadrado menos 6x mais 5. Preencha a tabela abaixo, determinando os pontos de par ordenado x e y, e depois construa o gráfico no plano cartesiano. Então vamos lá, pessoal. Primeiro vamos calcular aqui, semelhante ao que fizemos na atividade número 1, ok? Então, ó, eu já tenho a função x ao quadrado menos 6x mais 5. E já me deu alguns valores de x. Basta substituir aqui, ó. Então, no lugar do x, vou colocar menos 1.
Toma cuidado com o número negativo. Em número negativo tem que abrir parênteses. Então vai ficar assim, ó. Menos 1 ao quadrado, menos 6 vezes menos 1 mais 5. Menos 1 ao quadrado dá mais 1. Menos 6 vezes menos 1 dá mais 6 mais 5. Somando aqui, ó, 1 e 6, 7 mais 5, 12. O par ordenado é menos 1 e 12. Já vou preenchê-lo aqui, ó. Menos 1 e 12. Próximo valor de x é 0. Então fica aqui, ó. 0 ao quadrado menos 6 vezes 0 mais 5. Aqui é 0. Aqui é 0, sobrou o quê? Está sobrando o 5. Lembrando, pessoal, que nós fizemos na atividade de número 1, esse 0 e 5, ó, o C é onde o gráfico vai interceptar o eixo Y, né? É aquele ponto ali, ó, 0 e 5. Agora, se o x é 1, lá em cima de novo, 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 5. 1 ao quadrado é 1, menos 6 vezes 1 é menos 6 mais 5. 1 menos 6 dá menos 5, mais 5, 0. Par ordenado 1 e 0. E esse par ordenado aqui, ó, quando o y é 0, o x é a raiz, né? É onde vai cortar o eixo x, ó. 1 e 0. O x é 2, então 2 ao quadrado menos 6 vezes 2 mais 5. 2 ao quadrado é 4. 6 vezes 2 é menos 12, mais 5. 4 menos 12 dá menos 8, mais 5 dá menos 3. Par ordenado, ó, 2 e menos 3. 2 e menos 3. O próximo, o x é 3, então vai ficar 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 5. 3 ao quadrado é 9. 6 vezes 3 é 18, mais 5. 9 menos 18 dá menos 9, mais 5 dá menos 4. Então o par ordenado aqui vai ser o x é 3, o y menos 4. Agora esse cara, 4 ao quadrado menos 6 vezes 4 mais 5. Sempre substituindo no lugar do x, hein? 4 ao quadrado é 16, 6 vezes 4 é 24, mais 5. 16 menos 24 dá menos 8, mais 5 dá menos 3. Observa que agora, ó, aqui eu achei menos 3, aqui eu volto a achar menos 3. Isso me indica que esse camarada aqui, ó, 3 e menos 4, é o vértice da parábola. A parábola chegou e começa a voltar, tá bom? Para ordenado 4 e menos 3. 4 e menos 3. Bom, se esse é o vértice da parábola, ó, aqui é menos 3, aqui é menos 3. Antes do menos 3 é 0, então aqui eu vou ter que achar 0. Ok? Porque pelo eixo de simetria, os valores terão que ser iguais, se estiverem à mesma distância do vértice. Então, ó, se o x for 5, ó, 5 ao quadrado menos 6 vezes 5 mais 5. Substituindo lá em cima. 5 ao quadrado é 25, menos 6 vezes 5 é 30, mais 5. 25 menos 30 dá menos 5, mais 5, 0. Viu? Volta a encontrar os valores. Para ordenado, 5 e 0. E esse cara aqui também é a raiz, né? Ó, igual esse, ó. Raiz e raiz. Então o próximo, ó, o próximo eu já sei. Aqui deu 0, antes deu 5, então aqui vai ter que dar 5, ó. Então, ó, 6 ao quadrado menos 6 vezes 6 mais 5. 6 ao quadrado é 36. 6 vezes 6 é 36 mais 5. 36 menos 36 é 0. Sobrou o quê? O 5. Para ordenado 6 e 5. Observa que a partir desse momento eu estou fazendo conta para mostrar. Mas eu já sabia que ia dar 5. Assim como eu sei que esse vai dar 12. Por causa do eixo de simetria, ó. 7 ao quadrado menos 6 vezes 7 mais 5. 7 ao quadrado é 49, menos 6 vezes 7 é 42, mais 5. 49 menos 42 é 7, mais 5, 12.
par ordenado 7 e 12. Pronto. Fizemos os cálculos aqui. Aí pediu aí para completar, ó, função de menos 1. Pessoal, é só colocar os valores que nós encontramos, né? A função de menos 1, quando eu fiz os cálculos, eu encontrei o quê? 12. A função de 0, eu encontrei aqui 5. A função de 1, o resultado foi 0. A função de 2, o resultado menos 3. A função do 3, o resultado deu menos 4. A função do 4, menos 3. A função do 5, o resultado deu 0. A função de 6, quando o x for 6, o resultado deu 5. E quando o x foi 7, o resultado deu 12. Pronto. Aí nós vamos construir aí no plano cartesiano o gráfico dessa função. Basta pegar esses par ordenados, ok? Então vamos lá. Vou começar por esse par ordenado aqui, ó. Menos 1 para x e 12 para y. Então, ó, menos 1 para x, tá aqui, e 12 para y. O 12, vou marcar ele mais ou menos aqui, ó. 12. Então, menos 1 para x e 12 para y. Só pontilhar aqui, ó, e marcar o encontro deles, ó. Menos 1 e 12. Esse ponto aqui em cima, ó. Pronto. Próximo par ordenado, 0 e 5. 0 e 5. O 5, ó, mais ou menos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vou marcar aqui, ó. Observa, pessoal. Porque o meu plano aqui, para não ficar muito grande, eu estou encurtando aqui no eixo Y. Aqui eu fui de 1 em 1. Aqui eu não estou indo de 1 em 1 não, justamente porque senão ia ficar muito longo. Aí no PET de vocês, ele já deu o plano cartesiano prontinho, né? Só você marcar, tá bom? Então, 0 e 5. 1 para x, 0 para y. Ó, é aqui, ó, em cima do 1, é a raiz, ó. 2 para x, menos 3 para y. 2 e menos 3, ó. Aqui embaixo, ó. 2 e menos 3. Depois eu vou marcar aí a cor conforme o PET pediu, tá bom? 3 e menos 4. 3 para x e menos 4 para y. Ó, o ponto aqui, ó. 3 e menos 4. Agora, 4 e menos 3. Aí volta para aqui, ó. 4. Pega aqui o menos 3, ó. Observa que eu cheguei nesse ponto e está voltando. Quer dizer que esse ponto aqui é o vértice, conforme nós tínhamos falado, né? A partir do momento que eu percebi que foi dando simetria, esse cara é o vértice. Próximo ponto, ó. 5 e 0. Ou seja, aqui é a raiz, ó. A segunda raiz. 6 para x, 5 para y. Então eu vou vir aqui no 6, vou pontilhar até a altura do 5. Eu coloquei o 5 mais ou menos aqui, ó. Pronto, ó. E o último ponto, 7 para x e 12 para y. Então eu vou aqui no 7, ó. Vou subir até lá em cima. E depois eu pego o 12 e vou prolongar até aqui o que eu fiz do 7. Pronto, marquei os pontos. Agora eu vou fazer a minha parábola, ok? A minha parábola, ó, ela vai ficar assim, ó. Ó, dá uma olhadinha. Vou puxando ela aqui, ó. Bem suavezinho, ó. Ó, dá uma olhadinha, ó. Chegou aqui no vértice, ó. Aí ela volta, ó. Deixa eu pegar lá de cá também, ó. Pra poder ficar certinho, ó. Vou puxando. Observa aqui, pessoal, que como aqui em cima a escala não está muito legal, é interessante que você use aí o PET igual ele te pediu, esse quadriculado, porque aí vai ficar perfeito o seu desenho, tá bom? Mas essa é a ideia aqui da parábola, tá bom? Ó, aqui para não ficar muito grande, eu preferi dar uma encurtada aqui nesse eixo. Pronto. Aí ele falou o seguinte, ó. Marque os zeros ou as raízes da função com caneta vermelha. O que é o zero? É onde o gráfico corta o eixo X. Então, ó, vou marcar de caneta vermelha. Ó. Aqui é o zero e aqui é o zero da função. Pronto, de caneta vermelha. O vértice com caneta preta. Ó, ó o vértice aqui. Ó. Vou até colocar um Vzinho assim, ó, para mostrar que é o vértice. E o ponto em que o gráfico intercepta o eixo com caneta azul. Aí ele não falou eixo, né? Porque intercepta o eixo aqui e aqui.
Como aqui ele falou das raízes, eu vou entender que é esse daqui, ó, de caneta azul, tá bom? Intercepta o eixo, não falou qual. Então é o eixo Y, a não ser que queira colocar de vermelho, de azul, onde eu já marquei de vermelho. Então eu acredito que faltou a letra Y aí, tá bom? E com base nisso, nós vamos responder as perguntas. Letra A. Quais os coeficientes A, B e C da lei de formação dessa função? X ao quadrado menos 6x mais 5. Eu vou colocar aqui, ó, a letra A, ó. Quanto que vale o A, pessoal? O A é o coeficiente numérico que acompanha x ao quadrado, né? Lembrando que é uma função do segundo grau, ó, é f de x é ax ao quadrado mais bx mais c. Então o A, nesse caso aqui, é 1. O B, quanto que vale o B? É o que acompanha x, é menos 6. E o C é o termo independente do x, é 5. Então, respondida a letra A. Letra B. Como o valor do C é igual a... Quanto que vale o C? Para responder a letra B. Ó, o C é 5. O C é igual a 5. A parábola intercepta o eixo Y no ponto de coordenadas aqui, ó. Eixo Y no ponto de coordenadas 0 e 5, ó. É esse camarada aqui, ó, 0 e 5. Então, para preencher aí na letra B, ó, ponto de coordenadas 0 e 5. Ok? Que é simétrico ao ponto de coordenadas. Esse cara, 0 e 5, é simétrico a qual outro ponto de coordenadas? 6 e 5, ó. 5 e 5 é simétrico a 6 e 5. Beleza, pessoal? Dá uma olhadinha aqui, ó. Ele tá aqui, o outro tá aqui, ó. 6 e 5. Tá bom? Lembrando que aqui, ó, existe aqui um eixo de simetria, ó, que passa pelo vértice, ó. Então essa distância aqui é igual a essa distância, tá bom? Então 6 e 5. Letra C. Qual é o valor do discriminante delta? Letra C. Pessoal, o delta, como é que eu calculo o delta? O delta, ó, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aí ele está falando qual é o valor do discriminante delta. Como ele pediu o valor, eu vou calcular. Mas eu não preciso fazer aqui, se eu não quiser o valor absoluto. Se eu só quiser saber, ele é maior do que zero, é menor que zero, é igual a zero, eu consigo responder olhando no gráfico. Tá bom? Ó, tem duas raízes. Eu já sei que esse delta, vou até colocar aqui, ó. Eu já sei que esse delta é maior do que zero, porque tem duas raízes. Qual que é o valor? É um valor maior do que zero. E eu vou até calcular ele aqui para mostrar para vocês, ó. Como é que eu faria ele aqui, ó? O delta. B ao quadrado. Quem que é o B? Tá aqui, ó. É menos 6. Menos 6 ao quadrado dá 36. Menos 4 vezes A vezes C, ou seja, menos 4 vezes 1 é menos 4. Vezes 5 é menos 20. Olha quanto que deu o delta. O delta deu 16. E eu já sabia que é maior do que zero, porque tem duas raízes. Tá bom? Letra D. Como o delta, aí na letra D, ó. Como o delta é... Para preencher aí a palavra maior, tá bom? Maior que zero, nós já vimos isso, né? Tem duas raízes. Como o delta é maior que zero, quantos e quais são os zeros ou raízes dessa função? 2 zeros ou duas raízes. Lembrando, pessoal, que raiz ou zero da função é a mesma coisa, tá bom? Eu prefiro falar raiz, mas eu posso falar zero da função. Tem duas raízes, aí tá falando assim, ó, quantos e quais? Quais são essas raízes? É o x igual a 1 e o x igual a 5. São as raízes. Letra E. Quais são as coordenadas do vértice da parábola? Então, na letra E, o vértice, ó. 3, coordenadas 3 e menos 4. Então, 3 e menos 4. Letra F. Como o A é... Pessoal, o A aqui é o quê? Ó? O A é 1. Para eu completar essa lacuna aí,
eu vou completar com a palavra maior. Eu vou até apagar aqui, ó. Vou apagar uma parte aqui do quadro aqui. Não preciso, a gente não precisa mais dele para poder responder aí, tá bom? Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. Letra F. Como o A é? O A, a gente já viu, o A é 1. Ele é o que em relação ao zero? A palavra que vai preencher aí, ó, é maior. Ok? Maior que zero. A concavidade da parábola, gráfico dessa função, é aberta para cima ou para baixo? Nós já estamos vendo aqui, ó. O gráfico é aberto para cima. Tá? Então nós vamos preencher com a palavra é aberto para cima. Lembra que eu falei com vocês? Ó, vou até fazer de novo, hein? Se o A for maior do que zero, o nosso amiguinho vai sorrir, concavidade voltada para cima. Vou até fazer desse jeito aqui, ó, para você não esquecer. A maior do que zero, o nosso amigo sorri, ok? E se o A for menor do que zero, ó, A menor do que zero, o nosso amigo fica um pouco triste. E nesse caso aqui, a nossa parábola tem o A maior do que zero, então o nosso amigo matemáticozinho está sorrindo. Nesse caso, o nosso é esse, né? É o que está ali e a gente vê pelo A. O A é 1. Beleza? Voltada para cima. Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto de mínimo ou de máximo da função? A última lacuna aí é o ponto de mínimo. Lembra? Aqui, ó. Isso aqui é ponto de mínimo, ou seja, é o menor ponto, é o ponto mais baixo da função. Esse cara aqui é o ponto de máximo. E o nosso caso é esse, ó. Então o vértice aqui é o ponto de mínimo. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, coloca aí, que eu vou te ajudando nesse estudo do PET 5, hein? Em especial aí na função do segundo grau. Se inscreva no nosso canal e curta aí o nosso vídeo. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe. Tchau!